Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nessa quarta-feira, 3 de setembro, para falar de Vasco. Antes de eu começar a minha resenha hoje por aqui, eu vou pedir um favor para você. Senta o dedão no like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui nesse canal que a gente faz com tanto carinho para você, torcedor vascaíno. Olha só, hoje eu fiquei em dúvida sobre qual tema trazer para conversar aqui com você. Claro que a notícia do Jair ontem caiu como uma bomba. Infelizmente, esse jogador, que foi o terceiro ou quarto jogador contratado aí na era da SAF do Vasco, veio com status de titular absoluto e, infelizmente, com a camisa do Vasco até hoje, não conseguiu ter uma sequência. E é um jogador que parece ter uma conduta irreparável, parece ser aquele cara profissional ao extremo. E hoje, o Acorda poderia ser perfeitamente falando sobre essa fatalidade, mais uma vez, que aconteceu com o Jair. Mas eu vou encerrar por aqui, vou desejar saúde ao Jair, vou desejar sorte ao Jair, e eu tenho certeza que, como ele já deu a volta por cima na primeira oportunidade, vai conseguir dar a volta por cima na segunda oportunidade, e no meio do ano que vem, Jair, a gente se encontra novamente para que você possa voltar a vestir a camisa do Vasco e fazer aquilo que você ama e que você sabe fazer de melhor, que é jogar futebol. E pode ter certeza absoluta, se o Vasco, na outra semana, eliminar o Botafogo da Copa do Brasil, você vai ter uma participação excepcional. Porque lembrando que no jogo de São Januário, você foi o melhor em campo. Falando agora de um tema que eu acho, esse Acorda de hoje é muito mais um meia-culpa da minha parte do que propriamente um comentário específico sobre Vasco. Onde é que eu quero chegar, torcedor? Lá no início de 2023, o Vasco conseguiu a contratação do Ivan e tempos depois veio a contratação do Léo Jardim. E eu lembro aqui no canal que a gente teve alguns embates, no bom sentido, de quem deveria ser o titular da camisa número 1 do Vasco. Eu, particularmente, não conhecia o Léo Jardim. E não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Claro que eu sabia que era um jogador que jogava na Liga da França, titular e tudo mais, enfim. Mas não tinha o hábito de entender o que o Léo Jardim poderia entregar com a camisa do Vasco. Já o Ivan, eu tinha esse hábito. E por que eu falo isso? O Ivan, quando chegou no Vasco, ele veio do Zenit. E o que eu mais ouvi naquele momento era o seguinte, que um jogador que era da Ponte Preta, foi no Corinthians, não jogou, foi no Zenit e não jogou, e como é que você fala que é esse goleiro todo?
A minha imagem do Ivan era o goleiro da Ponte Preta, monitorado pelo Barcelona desde do sub-20 e que tinha convocações para a seleção brasileira olímpica, mesmo não tendo a idade para ser um goleiro olímpico. Ou seja, um jogador que já vinha demonstrando qualidade há um bom tempo. Foi para o Corinthians, acabou sendo reserva do Cássio, e isso não é demérito para ninguém. O Cássio é o maior e melhor jogador da história do Corinthians, sem dúvida alguma. De todos os jogadores que já passaram por esse clube, o Cássio está na prateleira mais alta, conquistou tudo, o maior número de jogos, enfim, um cara assim diferente demais. E depois o Ivan sai do Corinthians e vai para o Zenit da Rússia. E lá ele era reserva do goleiro titular da seleção da Rússia. Ou seja, ficava difícil para ele também. Mesmo assim, acabava aí dividindo a titularidade. Em campeonato russo jogava o goleiro de lá e nas Copas jogava o Ivan. Onde é que eu quero chegar com essa história do Ivan? Que o torcedor pode estar pensando assim, tá, Jean, o que tu tá falando sobre isso? O Ivan já não tá mais no Vasco, não sei o quê. Porque, mais uma vez, eu posso ter sido traído por aquilo que eu não conheço a fundo. E por isso, eu trouxe hoje na capa o Carlos Cuesta. Semana passada, na tradicional live de segunda-feira, naquele exato momento, a negociação do Natan estava mais próxima do que a contratação do Carlos Cuesta. E todo mundo sabe que eu gosto de falar sério aqui no canal, emitir opiniões, mas sempre que tem a possibilidade de brincar um pouquinho ou de trazer uma resenha furada, eu faço isso. A direção do canal me dá essa liberdade, sempre com respeito, e está tudo certo. E num determinado momento dessa live, o Flávio disse que o Carlos Cuesta estava mais distante do Vasco e a negociação do Natan estava mais próxima. E era uma notícia que a imprensa turca estava dando. Inclusive, o Carlos Cuesta chegou a viajar para a Rússia, ou seja, o negócio com o Vasco estava desfeito. E eu brinquei e falei assim, olha, eu acho que essa história do Carlos Cuesta ter ido para a Rússia, a minha falecida avó dizia que isso era benção. Quando tem uma coisa assim que tá para acontecer e não dá certo, a gente tem que encarar como uma benção. Eu lembro que o Cerdeira ainda brincou, Jean, a gente fala muito que é livramento. Eu disse, as pessoas agora falam que é livramento, mas as pessoas mais de idade falavam que isso poderia ser uma benção. E o Carlos Cuesta tem no seu currículo 5 anos de campeonato belga. Desculpa, campeonato belga, para mim, não é referência. Não é um campeonato da primeira prateleira da Europa. Claro que existem belgas espalhados pelas melhores ligas do mundo. A gente pode falar aí de Courtois, de Lukaku, de De Bruyne, jogadores expoentes, jogadores da mais alta prateleira. Só que não jogam na Liga Belga. E quando o Carlos Cuesta foi para uma liga um pouquinho melhor que a belga, acabou não tendo êxito. Mesmo que falhou lá no início de uma partida em que sua equipe não conquistou a vitória e depois ficou meio escanteado. Onde é que eu quero chegar com essa história? Já o Natan, que o Vasco quase trouxe, muita gente torceu o nariz. E eu respeito quem não gosta do Natan. Primeiro, por uma bobagem absoluta, aí não dá para respeitar, aí é uma coisa que não tem nada a ver, por ser irmão do Erle. Mas muita gente dizia que ele era fraco. Primeiro, eu queria entender como que um zagueiro pode ser fraco, sendo campeão brasileiro de pontos corridos com a zaga menos vazada do campeonato. Eu não consigo entender, desculpa, eu não consigo. Aqui não entra. Você pode não gostar do estilo do jogador, você pode apontar defeitos, mas daí a cravar que o cara é fraco é um pouco demais. Porque o Natan, em 2021, era titular absoluto da zaga do Galo, junto do Alonso, que está até hoje lá, e fez um grande campeonato brasileiro. E o Natan não teria dificuldade de adaptação no Brasil. O Natan chegaria aqui e ia jogar. O Cuesta, eu já não sei. E ontem, durante a entrevista coletiva que Matheus França e Cuesta concederam a toda a imprensa aí, eu gostei muito da entrevista coletiva do Cuesta. Um cara com um cognitivo acima da média, sabendo se expressar, não correndo das respostas. Quando precisava ser incisivo, ele foi incisivo. Aí você aí do outro lado vai ter aquele que vai dizer assim, Jean,
você está mudando o discurso, agora você está querendo dizer que o cara é bom porque ele deu uma entrevista boa. Não, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero dizer aqui é que eu não tenho expectativa alta em cima do Cuesta. Agora, como eu não tinha, em cima do Léo Jardim. E hoje eu tenho o prazer de vir aqui e falar para a audiência do Atenção Vascaínos que o Léo Jardim, desde que chegou ao Vasco, é no mínimo top 5 de goleiros do Brasil. Chegou num determinado momento que foi top 3 e olha, teve algum momento ano passado que eu acho que ele chegou a ser o melhor do Brasil durante um mês e pouco. Um goleiro que nos passa confiança. E o que impede do Cuesta seguir o mesmo caminho do Léo Jardim? Então hoje eu venho aqui nesse Acorda Vascaíno em falar de como que eu, por exemplo, sou assim. Eu tenho medo do novo. É uma zona de conforto daquilo que você já conhece e o medo do novo. E isso vale basicamente para tudo na vida. Se você vai almoçar num restaurante que tem uma comida boa que você já conhece, você vai para a fila do buffet confiante. Se você vai para um restaurante que você não conhece, você vai para a fila do buffet apreensivo. Se você é acostumado a andar com determinado carro, você sai de casa confiante. Se você vai pegar um carro que você nunca dirigiu na vida, só que a gente tem que, a partir da hora que entender que o carro que você pegou, que não é o que você sempre anda, é bom, e que a comida que você comeu, que não é a que você está acostumado, é boa, é só vir aqui e falar. O nome disso é ser condizente com a realidade. E você que está me ouvindo aí do outro lado pode ter certeza de uma coisa. O Carlos Cuesta vai ter o meu apoio gigantesco a partir de hoje para que seja um dos expoentes, um dos pilares dessa zaga do Vasco. E óbvio, se não performar, será criticado. Normal, sem verdade absoluta, sem querer pegar no pé, sem absolutamente nada. Que ele possa ser dentro de campo um cara tão bom quanto foi ontem na sua coletiva. Beleza, torcedor vascaíno? O recado de hoje era esse. Tamo junto, um abraço. Daqui a pouco Emerson Rocha com o BDG. Eu volto às 17h30 com Sérgio Quindi e Igor Silva no nosso tradicional Tabela, e à noite o Flávio no News, já falando muito do Vasco, dessa preparação, do time, de como que vai ser essa equipe daqui até final do ano. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.